Em um tempo onde a espada decidia quem vivia e quem morria, nasceu um homem que venceu todos os seus inimigos, mas descobriu que o maior deles morava dentro de si. Este não é um conto de batalhas. É uma jornada de silêncio, vazio e redenção. Hoje, você vai conhecer a história de Miyamoto Musashi, o samurai que matou a si mesmo antes da morte. Se esse tipo de história te toca, já deixa seu like e se inscreve no canal. Porque aqui, cada vídeo é uma viagem para dentro da alma humana. Na aurora de um inverno silencioso, quando as montanhas de Arima se escondiam sob véus de neblina, nasceu um menino de nome Takezo. Nada o distinguia à primeira vista. Era mais um filho da terra, da poeira dos campos, do sopro gélido do norte. Mas havia nele um fogo estranho, um silêncio que parecia escutar demais, um olhar que atravessava os adultos como se eles fossem apenas cortinas no caminho de algo maior. Cresceu entre pedras e rios, observando o mundo com a fúria contida de quem já sabia que pertencia à guerra. O Japão estava em pedaços. Daimyos se devoravam em campos vermelhos e as aldeias dormiam com medo de acordar. O menino não brincava com bambus, nem corria entre as flores. Ele afiava galhos, imaginava o som de ossos se partindo. Sua alma já conhecia a violência antes que suas mãos soubessem empunhar. Seu pai, Shinmen Munisai, era um samurai severo, mestre do combate com espada e lança. Ele não oferecia amor, apenas disciplina. Em vez de canções, havia gritos. Em vez de abraços, correções. Foi ali, entre açoites e duros treinamentos, que Takezo entendeu. O mundo não premiava os bons. O mundo era uma lâmina em rotação, e quem não se tornasse corte, seria carne. Aos 13 anos, esse pressentimento tomou forma. Um ronin de nome Arima Kihei passou por sua vila, desafiando todos ao redor. Um homem experiente de voz grossa, olhos pequenos e coração cheio de desprezo. Quando ninguém mais teve coragem, Takezo se apresentou. Um menino magro, descalço, empunhando um bastão de madeira com as mãos trêmulas. Riram, mas ele não. O riso dos outros não atravessava sua parede interna. Ali, no meio do pátio, o mundo parou. Não havia espectadores, nem passado. Só dois corpos, só duas vontades. O primeiro golpe de Kihei foi certeiro, rápido, calculado, sem piedade. Um corte que qualquer adulto não teria escapado. Mas o menino não era adulto. Era silêncio em forma de reflexo. Ele desviou e, em um instante, golpeou com uma fúria animalesca, esmagando o crânio do ronin com seu bastão. O som seco do osso rompido ecoou como trovão entre as casas de madeira. Silêncio. Um menino havia matado um homem. A neve caiu naquela tarde, cobrindo o sangue com doçura. E quando os aldeões vieram, viram o garoto parado, com os olhos fixos no nada. Ele não chorava, não tremia, não comemorava. Algo dentro dele tinha se quebrado, e ao mesmo tempo, algo havia nascido. A partir daquele momento, Takezo já não era criança, nem apenas humano. Ele era espada. Era o fio da decisão. E esse fio, uma vez afiado, jamais conheceria descanso. Com o tempo, esse nome Takezo seria deixado para trás. O novo nome viria mais tarde, Musashi. Mas o primeiro sangue que tocou suas mãos nunca o deixou. Ele dizia que sua primeira batalha foi também seu primeiro luto. Pois mesmo vencendo, havia perdido algo que jamais voltaria. O direito de ser leve. Esse instante o marcaria para sempre. Como o traço do pincel sobre o papel, ele havia escolhido o caminho da lâmina. Mas ninguém lhe avisara que toda lâmina também corta o que a segura. As vozes da vila se calaram. Alguns o temiam, outros o admiravam. Mas ninguém o compreendia, porque ninguém vira o que ele vira. O olhar da morte diante de seus olhos. Não o horror da morte, mas sua serenidade, sua paz brutal. E ali, no corpo de um homem adulto caído pela mão de um menino, o mundo lhe ensinou sua primeira lição.
A vitória é apenas a outra face da perda. Nos dias que seguiram, Takezo não dormiu. Não porque tinha medo, mas porque não queria fechar os olhos. Havia algo naquele instante que ele queria gravar em sua alma. Uma cena repetida 1000 vezes dentro de sua cabeça. Não por culpa, mas por estudo. Como se observasse o próprio coração se abrindo diante do impacto. Ele começou a andar sozinho pelas trilhas de terra, observando insetos, pássaros, a direção do vento. Tudo lhe dizia algo. Tudo tinha um ritmo. Tudo era um tipo de combate. Mesmo o bambu balançando ao sabor do ar, parecia estar em luta com o céu. Ele percebeu que existiam 2 tipos de espadas. A que cortava corpos e a que cortava ilusões. E essa última era muito mais difícil de empunhar. Enquanto a aldeia o esquecia e o mundo seguia com suas guerras e alianças, Takezo afundava em si mesmo. A vitória sobre Arima Kihei não o fizera grande, fizera o vazio. A cada passo, a cada silêncio, ele começava a entender que o combate era só um pretexto. O verdadeiro inimigo era outro, mais íntimo, invisível. Assim começava o nascimento da lenda. Não com honra, não com glória, mas com sangue sobre a neve. Após a morte de Arima Kihei, o jovem Takezo tornou-se um estranho para o mundo que o criou. Os aldeões, antes dispostos a oferecer abrigo ou comida, agora desviavam os olhos. Onde viam um menino, passaram a ver um presságio. Onde viam mãos pequenas, enxergavam sangue seco. E ele, sentindo essa mudança, escolheu ir embora. Partiu sem destino, levando apenas um bastão, um pedaço de pano e a sede de compreender o que havia dentro de si. Não buscava mestres, não queria templos. Sabia que nenhum homem lhe daria as respostas que sua alma exigia. E assim, entre florestas úmidas e estradas lamacentas, nasceu o Musashi Andarilho. Ele dormia onde havia sombra, comia o que encontrava e bebia dos rios como os lobos. Aprendeu a observar o tempo, os ciclos das cigarras, o peso do silêncio. Sua mente era como um lago, por vezes calmo, por vezes revolto. E cada passo que dava o afastava da ideia de ser apenas um espadachim. Ele queria mais. Queria ser vazio, cidades em guerra, campos queimados, samurais sem senhor. O Japão do período Sengoku era um tabuleiro onde peças se moviam pela sobrevivência. Mas Musashi não jogava esse jogo. Ele não buscava ouro, honra ou terra. Ele buscava o nada. E foi por isso que, em cada duelo, ele surpreendia. Não se vestia como guerreiro, não cumpria rituais, não pedia licença. Apenas aparecia, desafiava e vencia. Aos 16 anos, enfrentou 2 homens de uma escola de espadachins tradicional. Venceu ambos sem ferimentos. Aos 18, derrotou um grupo inteiro de alunos, sozinho, com um pedaço de madeira. E ainda assim, ao final, não sorria. Nem se gabava. Ele apenas se curvava e partia. Começava a perceber que a verdadeira força não estava no braço, mas no centro do corpo. Na mente imóvel. Na intenção limpa. Durante anos, sua fama cresceu como uma sombra nas costas dos grandes clãs. Mas ele recusava convites, não aceitava títulos. Não era leal a senhores nem às regras. Alguns o chamavam de selvagem, outros de demônio, mas ele mesmo sabia, era apenas um reflexo do tempo, um espelho do caos. Certa vez, enfrentou um guerreiro que havia matado mais de 100 homens. Um mestre da lança, conhecido por sua crueldade e velocidade. O duelo aconteceu em um campo aberto, com o céu encoberto e o vento cortando como navalha. O homem avançou com fúria e Musashi apenas desviou. Não contra-atacou, não respondeu. Dançou com o inimigo por minutos, como se estudasse seus pés, seu fôlego, sua dúvida. E então, num único movimento, cortou-lhe o espírito não com a espada, mas com o olhar. O homem caiu de joelhos.
entendeu que já havia perdido. Musashi não o matou. Naquele dia, compreendeu algo novo, que matar não era o ápice. Era, na verdade, o mais básico. A vitória real era fazer com que o outro percebesse a própria derrota sem precisar tocar-lhe a carne. Foi aí que sua arte começou a mudar. Ele deixou de usar espadas reais em muitos duelos. Começou a lutar com bokens, espadas de madeira, como se dissesse ao mundo: não é o aço que vence, é a intenção. Isso enfureceu muitos. Alguns o chamaram de arrogante. Mas outros, os mais sábios, começaram a temê-lo de verdade. Porque quem vence com madeira poderia matar com um pensamento. Musashi escrevia em pequenos rolos de papel que mantinha junto ao corpo. Não registrava suas vitórias, mas suas dúvidas. Perguntas como: por que o vazio pesa tanto? Ou: o que sobra de um homem depois que a espada cala? Eram encontradas entre seus escritos. Ele não buscava respostas, buscava caminhos. Em uma de suas caminhadas, encontrou um velho monge que vivia isolado no sopé de uma montanha. O velho não lutava, não falava. Apenas respirava e cuidava de um pequeno jardim. Musashi ficou ali por semanas, observando, tentando compreender o que fazia daquele homem um mestre sem armas. Foi ali que Musashi começou a treinar o espírito como treinava o corpo, sentado por horas sob a chuva, sem comer por dias, escrevendo com o dedo na areia, escutando os sons da floresta até que se tornassem parte dele. Começou a entender que sua espada interior era muito mais poderosa que qualquer lâmina forjada. Em um de seus combates mais emblemáticos, enfrentou um guerreiro de uma grande escola do norte. Era um duelo arranjado, com muitos espectadores. Esperava-se sangue, gritos, técnica, mas Musashi chegou tarde, propositalmente. Com o cabelo despenteado, os pés sujos de lama e uma espada de madeira arrancada de um remo. O oponente o esperava com raiva. Estava preparado, alinhado, limpo. Musashi, ao contrário, era caos. E venceu, com golpes imprevisíveis, ângulos impossíveis e uma brutalidade silenciosa, destruiu o orgulho do inimigo, que caiu, mais ferido na alma que no corpo. Musashi olhou ao redor e viu rostos em choque, não por sua força, mas por sua liberdade. Ele havia quebrado todas as regras. E mesmo assim vencido. A partir daquele dia, deixou de ser apenas um guerreiro. Tornou-se lenda viva, um símbolo do que não pode ser domado. Um homem que lutava contra o próprio ego, usando o mundo como espelho, mas a fama o incomodava. Começou a evitá-la. Ele entendia que quanto mais o nome crescia, mais difícil era desaparecer. E tudo o que ele realmente queria era desaparecer. Não nos olhos dos outros, mas no centro de si mesmo. E assim, em meio a glórias que não celebrava e rumores que não controlava, Musashi seguia sua caminhada. Não como um vencedor, mas como um homem que aprendia, a cada duelo, a matar o desejo de lutar. Musashi havia vencido dezenas de duelos. Com espada real, com pedaços de madeira, com paus improvisados, homens treinados, herdeiros de escolas centenárias, guerreiros com fama e sobrenomes todos caíam diante dele como folhas que não resistem ao vento. Mas, a cada nova vitória, Musashi sentia o mesmo vazio voltar. Era como se o ato de lutar tivesse se esvaziado de significado. Certa manhã, após derrotar 2 irmãos que o desafiaram ao mesmo tempo, ele permaneceu sentado em silêncio diante dos corpos. Não orou, não agradeceu, apenas olhou para suas próprias mãos, cobertas de lascas da espada de madeira. Pela primeira vez, perguntou-se em voz alta: por quê? Por que lutar? Aquela pergunta, simples como o cair de uma folha, rasgou algo dentro dele. Não era uma dúvida tática. Era um abismo espiritual. Pela primeira vez,
Musashi percebeu que a espada era apenas uma extensão do ruído dentro dele. E se ele quisesse verdadeiramente vencer, teria que aprender a escutar o silêncio. Foi então que se afastou, sumiu dos caminhos principais, evitou vilas, parou de aceitar convites, passou semanas inteiras caminhando sem rumo, dormindo ao relento, comendo o que a terra oferecia. Os ventos do outono traziam folhas secas que dançavam no chão. E Musashi as seguia, como se esperasse que alguma delas o levasse ao que buscava. Durante esse tempo, ele percebeu uma coisa: a natureza não luta. As árvores não discutem com o vento. O rio não briga com as pedras. Tudo apenas flui. E essa fluidez começou a marcar seu espírito. Musashi deixou de carregar 2 espadas, passou a andar com uma só, depois com nenhuma. Começou a escrever com mais frequência. Seus rolos de papel se multiplicaram, repletos de traços simples, caligrafia firme, frases curtas. Ele anotava observações, ideias, imagens. Escrevia como lutava, direto ao ponto. Quando a espada está em repouso, o espírito se move. Um golpe sem intenção é mais leve que o ar. O maior erro é vencer com orgulho. Essas frases, que um dia formariam a base de seus ensinamentos, nasciam no coração do silêncio. Um dia, ao cruzar uma ponte antiga, foi abordado por um jovem espadachim que o reconheceu. O rapaz, nervoso, pediu um duelo. Queria provar seu valor. Musashi olhou para ele com compaixão. Não recusou, mas também não aceitou. Apenas disse: "Você ainda luta contra o mundo. Volte quando estiver lutando contra si mesmo." E seguiu em frente. Esse episódio marcou um novo ciclo em sua vida. O tempo de cortar inimigos havia passado. Agora era hora de cortar pensamentos. Musashi passou a treinar não apenas o corpo, mas o espírito. Meditava por horas sob chuva, sem mover um músculo. Mantinha-se imóvel em campos abertos, escutando o som dos insetos. Não por disciplina, mas por necessidade. A luta mais difícil não era contra a lâmina, era contra o desejo de usar a lâmina. Foi então que começou a desenvolver aquilo que mais tarde seria chamado de a espada invisível. Não era uma técnica secreta, era uma percepção. Musashi compreendeu que cada luta começa muito antes do primeiro golpe. Começa no olhar, na postura, no ritmo da respiração. Ele passou a treinar esses elementos como se fossem parte da lâmina. Ensinava a si mesmo a observar o inimigo não como ameaça, mas como reflexo. E com o tempo, passou a vencer antes mesmo que a luta começasse. Há relatos de encontros em que Musashi apenas fitava o oponente, em silêncio, e este desistia. Outros contam que ele se colocava em posições absurdas, despreparadas, como se oferecesse brechas, e ainda assim vencia, porque o inimigo caía na própria ansiedade. Ele descobriu que o medo, o orgulho, a raiva eram armas que se voltavam contra quem as carregava. Por isso, sua espada se tornava cada vez mais leve. Em duelos reais, passou a se mover com lentidão aparente. Seus golpes vinham atrasados, mas atingiam com precisão mortal. Era como se ele dançasse fora do tempo. Como se ouvisse uma música que só ele conhecia. Num dos encontros mais lembrados, enfrentou um guerreiro mais jovem, rápido, cheio de técnica. O rapaz golpeava com raiva, velocidade, desejo de vitória. Musashi apenas desviava, olhava, estudava. No momento certo, com um passo quase imperceptível, desarmou o oponente com um simples giro de pulso. O som da espada caindo no chão ecoou mais alto que qualquer grito. E ele disse: "Você é mais forte do que pensa, mas ainda não sabe o que está tentando provar." Essa nova fase de sua vida não era menos letal, era mais perigosa, porque agora ele não lutava apenas com o corpo, lutava com o vazio. E o vazio, como o vento, não pode ser vencido. Muitos mestres o temiam, não por sua força, mas por sua ausência de intenção. Porque ele não queria matar,
não queria vencer, e isso o tornava invencível. A espada invisível era isso, a presença que não exige, a técnica que não se impõe, a vitória que não precisa ser mostrada. Musashi compreendia que a verdadeira arte da guerra era não precisar dela, que o ápice da maestria era dissolver o conflito antes que ele nascesse, e assim ele caminhava, cada vez mais leve, cada vez mais só, cada vez mais perto de algo que nem ele sabia nomear. Talvez iluminação, talvez morte, ou talvez o fim do desejo de lutar. Quando os anos começaram a pesar sobre seus ombros e os cabelos escurecidos pelo suor se tornaram fios prateados ao vento, Musashi já não era apenas um espadachim. Era um símbolo, um homem seguido por lendas, cercado por silêncio e marcado por um mistério que nenhum duelo conseguira perfurar. Foi nesse tempo que ele escolheu desaparecer de novo. Não como antes fugindo de fama, multidões ou escolas de combate, mas agora fugindo da própria forma. Subiu até as pedras da caverna Reigando, um lugar escondido nas encostas de Kumamoto, onde o vento parece rezar e as paredes contam histórias sem som. Era um buraco no mundo, um útero invertido, onde o tempo se curva. Lá, ele fez sua última morada. Lá, construiu sua morte viva. Levou consigo apenas o necessário: pergaminhos, tinta, arroz, uma tigela. Não levava mais espadas. Não precisava delas. A luta agora era outra, sem sangue, sem movimento, sem testemunhas. Arreigando não era um retiro. Era um túmulo consciente. Musashi passou dias inteiros em meditação, horas observando a oscilação da luz entre as pedras, o som das gotas escorrendo do teto, o próprio ritmo de seu corpo envelhecendo. Os músculos que antes explodiam em ação agora enrijeciam em silêncio. A mente, antes aguçada para o combate, voltava-se como lâmina para dentro. Foi ali, no escuro, que ele começou a escrever seu último legado, o Dokodo, o caminho da solidão. 21 princípios. Nenhuma explicação. Não se oponha ao que não pode ser evitado. Não procure prazer por si só. Não se apegue a lugares, pessoas ou doutrinas. Essas máximas não vinham de um mestre tentando ensinar, mas de um homem que aceitava, pela primeira vez, que nada pode ser segurado. Ele não escrevia para discípulos, escrevia para o vazio, e era o vazio que respondia. Musashi sentia o corpo fraquejar. Os olhos tornavam-se mais lentos, o fôlego mais raso, e com isso, sua visão se tornava mais clara. Ele entendia que o verdadeiro inimigo nunca fora outro homem, outra escola, outra espada. Sempre fora o ego que deseja vencer, o orgulho que deseja ser lembrado, o medo que quer controlar o fim. Na Reigando, ele travava seu duelo final, não com gestos, não com palavras, mas com o simples fato de estar ali vivo, à beira da morte, tentando não resistir a ela. Lembrava-se de seus duelos como ecos distantes. O golpe contra Arima Kihei, o combate no campo aberto com espadas de bambu, o dia em que lutou com 2 sabres pela primeira vez. Tudo isso agora parecia parte de outro homem. Alguém que ele havia deixado para trás, como se troca de pele. Ele observava as formigas que subiam pelas pedras da caverna e pensava: elas vivem sem saber da morte. E talvez por isso vivam melhor do que nós. Às vezes, em noites especialmente silenciosas, Musashi ouvia sua própria respiração e imaginava que era o mundo inteiro respirando com ele. Nessas noites, a espada invisível pulsava dentro de seu peito, não como vontade, mas como compaixão. A espada agora era ausência, e o vazio antes temido tornava-se seu lar. Certa manhã, ele escreveu: quando se alcança o vazio verdadeiro, nem mesmo o vazio permanece. E então, o que resta não tem nome, mas é paz. Essa frase ficou como um enigma. Muitos tentaram interpretá-la. Alguns a chamaram de iluminação, outros de desistência.
Mas nenhum deles compreendia que Musashi não buscava explicações. Buscava libertação. Ele começou a comer menos, dormir menos, falar menos, e ainda assim, dentro dele, tudo se tornava mais claro. As lembranças surgiam como sombras projetadas na parede da caverna. Os rostos dos inimigos derrotados, os mestres evitados, os jovens desafiadores, os discípulos silenciosos. Todos passavam diante de seus olhos com a leveza dos sonhos. Mas havia um rosto que ele nunca conseguia ver por completo, o seu próprio. E ali estava o enigma final. Porque talvez o verdadeiro vazio não fosse a ausência de tudo, mas a ausência de si. Na última semana antes de sua morte, Musashi escreveu mais do que nunca. Escreveu como se as palavras precisassem sair antes que o corpo parasse. Mas não havia pressa em seus traços. Cada ideograma era desenhado com precisão, com atenção, como se fosse o último. E talvez fosse mesmo. No fim, ele não pediu testemunhas. Não chamou por ninguém. Quando sentiu que o corpo não lhe pertencia mais, apenas se deitou sobre a pedra fria. Manteve os olhos abertos, não por resistência, mas por entrega. Deixou o ar sair sem esforço, como se expirasse séculos de batalha. E assim, partiu. Sem grito, sem cena, sem aplausos. Na caverna da morte viva, o maior espadachim do Japão encontrou o único adversário que jamais poderia vencer. E ao aceitá-lo, venceu. Dizem que o maior guerreiro é aquele que jamais precisa lutar. E foi assim que Miyamoto Musashi alcançou sua última e mais profunda vitória. Ela não veio com espada desembainhada, nem com a queda de um oponente. Não houve desafio, duelo ou multidão. Essa vitória aconteceu no silêncio da caverna Heigandô, diante da morte e não contra ela. Mas ao lado dela, Musashi compreendeu, enfim, que a vida era combate apenas para os que ainda desejavam moldar, lá, a sua imagem. Mas ele já não queria moldar nada. Já não desejava vencer, nem convencer. O combate se dissolvera. Restava apenas o fluxo. Essa percepção não veio como revelação. Veio como neblina que invade aos poucos, até que você já não distingue onde termina o mundo e começa o vazio. A verdadeira vitória de Musashi foi o abandono da luta. Abandonar a luta é também abandonar o ego, a imagem, a necessidade de deixar marcas no chão. Enquanto muitos passavam suas vidas tentando vencer para serem lembrados, Musashi seguia o caminho inverso. Vencer para se apagar. Vencer para não ser. Foi isso que ninguém entendeu. Por isso tantos o temeram e poucos o conheceram. Sua vitória sem combate começou muito antes da morte. Começou no momento em que ele passou a ver os inimigos como reflexos. Quando entendeu que a fúria dos outros era apenas o espelho da própria inquietação. Quando percebeu que a espada mais afiada era o silêncio. No final da vida, Musashi escreveu: evite as disputas. Aquele que discute já perdeu. Aquele que cala já venceu. Essa frase se espalhou como brisa entre seus poucos discípulos. Mas eles não sabiam o que fazer com ela. Porque o mundo não compreende a ausência de conflito. O mundo precisa de ruído para se sentir vivo. Musashi já não pertencia a esse mundo. No dia de sua morte, os camponeses da região contaram que a caverna permaneceu em silêncio absoluto. Nem mesmo os pássaros cantaram. O vento cessou, e o céu permaneceu coberto por nuvens espessas, como se o próprio tempo tivesse parado. Alguns dizem que um discípulo o encontrou em posição de meditação, com os olhos entreabertos e um leve sorriso no rosto. Outros dizem que ele se deitou como uma folha que se solta da árvore no tempo exato. Não importa. O que importa é que ele se foi como viveu, sem alarde, sem pedir testemunhas, como um homem que não precisava mais da vida nem da morte. Mas seu legado, esse jamais se apagou. Por muitos anos, seu nome foi repetido em escolas de espada, em livros de guerra,
em teatros e romances. Transformaram-no em lenda, herói, símbolo de força. Mas quanto mais falavam dele, menos o compreendiam. Porque Musashi não queria ser exemplo, ele queria ser ausência. Os que realmente o estudaram não se detiveram em suas vitórias. Detiveram-se nos vazios, nos espaços entre os golpes, nos silêncios entre as palavras, no que ele não disse, e foi aí que descobriram o segredo. Musashi não ensinava com a espada. Ensinava com o modo de andar, com o jeito de escutar, com a leveza de quem já não carrega peso algum. Ele deixou 2 grandes obras: o Livro dos 5 Anéis, onde analisava a estratégia como caminho da percepção, e o Dokodo, onde condensava sua alma em 21 linhas. Mas seu verdadeiro ensinamento está em algo que não pode ser escrito. Está no gesto de recusar um combate, no momento em que o corpo se curva diante do inevitável, na escolha de perder para o mundo, mas vencer dentro de si. Musashi partiu como uma sombra que se desfaz na luz da manhã. E talvez, se hoje alguém caminhar pelas pedras de Heigandô, ainda ouça o som de um passo leve, o eco de uma respiração tranquila, o suspiro de alguém que finalmente se libertou da guerra que o mundo insiste em travar. Se escutar com atenção, talvez escute estas palavras, não ditas, mas sopradas pelo vazio. Não há caminho fora de si, não há inimigo além do desejo, e não há espada maior do que a que já foi deixada no chão. Assim termina a história de Musashi. Ou melhor, assim começa sua eternidade. Musashi venceu a si mesmo, e esse é o combate que quase ninguém ousa travar. Ele não deixou castelos, estátuas ou herdeiros, mas deixou um caminho, invisível, silencioso, eterno. Se essa história tocou algo dentro de você, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem precisa de silêncio em meio à batalha. Porque aqui, nós não contamos histórias de guerra, contamos histórias de despertar.